A CPMI dos atos de 8 de janeiro ouviu nesta quinta-feira o hacker Walter Delgatti Neto. Ele ficou conhecido pelo vazamento de dados do então juiz Sérgio Moro e de promotores do Paraná no episódio chamado de Vaza Jato. No depoimento, Delgatti disse aos parlamentares que recebeu um pedido de Jair Bolsonaro antes das eleições para fraudar o sistema de votação brasileiro. Segundo a versão, o ex-presidente teria aqui garantido a ele, caso o plano fosse descoberto, concederia um indulto a Delgatti. A defesa de Bolsonaro disse que vai processar o hacker por calúnia e difamação. O hacker Walter Delgatti Neto chegou em uma viatura da PF sem algemas. Mesmo com o direito de ficar em silêncio, deu detalhes sobre as ações, citou nomes e colocou Jair Bolsonaro no centro de um suposto esquema para fraudar as eleições. Disse que foi contratado pela deputada federal Carla Zambelli para invadir os sistemas do judiciário a mando do ex-presidente. No caso específico dessa invasão do CNJ e dessas que você fez, você recebeu algum pagamento por isso? Então, a promessa ali era de emprego, só que enquanto eu não tinha esse emprego, eu reclamava, olha, eu tenho que pagar pensão, tenho que pagar aluguel, e ela me enviou por diversas vezes um montante pequeno de dinheiro e de Pix. A defesa da deputada Carla Zambelli diz que a parlamentar refuta a acusação e que Walter Delgatti abusa de fantasias em suas palavras. Após a negociação com Zambelli, Delgatti contou que esteve na sede do Partido Liberal e se reuniu com Valdemar Costa Neto, presidente da sigla. Pela versão dele, neste encontro, que teria ocorrido em julho, encontrou também o marqueteiro da campanha de Bolsonaro, Duda Lima. Os representantes do partido teriam dito que o plano era transformar Delgatti Neto em garoto propaganda nos programas eleitorais de Bolsonaro. A ideia era que ele mostrasse que seria possível fraudar as urnas eletrônicas. O código-fonte da urna, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Em agosto do ano passado, antes do início oficial da campanha, Delgatti Neto relata um encontro com Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Segundo o hacker, a reunião durou mais de 1 hora e o então presidente teria pedido que ele fraudasse as urnas. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá com os técnicos você explica tudo isso. Depois do encontro, o coronel Marcelo Costa Câmara, que assessorava Bolsonaro no setor de acervo de presentes recebidos e aparece no esquema de venda ilegal de joias, teria sido responsável por levar Delgatti para conversar com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. O presidente disse que era uma ordem dele e eu fui levado até o ministério pela porta do fundo. É um portão grande atrás, eu entrei com um carro lá e já desci no elevador. O hacker ainda confirmou que o relatório das Forças Armadas sobre a fiscalização do processo eleitoral de 2022, entregue ao TSE, se baseou nas explicações dele. Delgatti também declarou à CPMI que Bolsonaro pediu que ele assumisse a autoria de um suposto grampo realizado contra o ministro Alexandre de Moraes. Na conversa intermediada por Carla Zambelli, segundo o hacker, o ex-presidente ofereceu em troca um indulto presidencial. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. A Jovem Pan, o ex-presidente Bolsonaro disse, abre aspas, ele está inspirado hoje. Teve a reunião e eu mandei ele para o Ministério da Defesa para conversar com os técnicos. Ele esteve lá e morreu o assunto. Ele está voando completamente, fecha aspas.
Pelas redes sociais, o assessor de Bolsonaro, Fábio Weingarten, atribuiu a versão do hacker a uma mentira e confirmou que a defesa do ex-presidente deve ingressar com queixa-crime por calúnia e difamação contra o hacker. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, admitiu o encontro no Alvorada e justificou. Porque a conversa com o seu Walter era exatamente para que ele demonstrasse os seus conhecimentos, para que fosse oficialmente instruído o TSE sobre possíveis vulnerabilidades das urnas eletrônicas. Foi só isso, não foi pedido de invasão de urna, de modificação de resultado de eleição, até porque ele próprio já falou que não tem capacidade de fazer isso. Era apenas para que houvesse uma instrução ao TSE, mais uma vez, sempre no sentido de garantir mais camadas de segurança às urnas eletrônicas. Assessores militares que fazem a interlocução do Exército com o Congresso acompanharam atentos o depoimento do hacker que comprometeu os generais que já foram do alto comando, como Paulo Sérgio Nogueira. Eles sinalizaram contradição do hacker sobre o relatório que o Ministério da Defesa encaminhou para o Tribunal Superior Eleitoral, questionando a segurança das urnas. Eles afirmaram que a entrega do relatório no tribunal aconteceu antes da data que Delgatti Neto disse ter tido uma reunião com o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira. A oposição, que durante a manhã chegou a deixar o plenário para discutir as declarações do hacker, na retomada da sessão à tarde, passou a desqualificar a versão de Delgatti. O depoimento também foi marcado por um bate-boca envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, alvo de um vazamento de informações da Lava Jato por parte do hacker. O senhor foi condenado como estelionatário de 44 vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. A relatora da CPMI avalia que o depoimento coloca o ex-presidente Bolsonaro como comandante da suposta ação golpista e adiantou que ele deve ser indiciado no relatório final da comissão. Os elementos apresentados a esta comissão nos dão fortes condições de, ao final, termos o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Nós precisamos compatibilizar com as quebras que nós estamos defendendo que ocorra. Dentre elas, a quebra de sigilos, eu diria, de relatórios do COAF, que são os RIFs, e também essas quebras telemáticas. Esses dados que chegarão até nós, em sendo confirmadas as informações de hoje, não há dúvida nenhuma que partiremos aí para esses indiciamentos. Em nota, o publicitário Duda Lima, que foi marqueteiro de Bolsonaro, disse que nunca participou de reunião com Carla Zambelli, Valdemar Costa Neto e Walter Delgatti. Na mesma nota, diz que encontrou com Delgatti na escada da sede do partido, mas não sabia quem ele era e nem quem estava com ele. Valdemar Costa Neto disse que não vai comentar o caso. O Ministério da Defesa não respondeu ao nosso contato. E não conseguimos localizar a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira. Após o depoimento à CPMI, Walter Delgatti vai ser ouvido novamente pela Polícia Federal amanhã. Por isso, nós vamos agora ao vivo a Brasília. Natália Fluê, boa noite. Qual é a linha de investigação da PF? Oi, Marcelo, boa noite, Marta, boa noite para todo mundo. Eles devem cruzar as informações reveladas por Delgatti Neto aqui na CPMI com as que ele já havia falado para os investigadores na quarta-feira na PF. É uma forma de checar as informações e avaliar se não houve contradição. Eles também querem informações sobre novos desdobramentos que o inquérito teve nas últimas horas. Havia a previsão de que Walter Delgatti Neto voltasse para a prisão em Araraquara, no interior de São Paulo, nesta quinta, mas em função desse
esse novo depoimento ele permanece na carceragem da PF aqui em Brasília. A CPMI também confirmou que vai pedir à Justiça que ele seja incluído no programa de proteção de testemunhas. E a defesa dele, depois do depoimento, disse que ele não vai fechar mais acordos de delação premiada, porque já disse tudo o que sabia. Após as revelações aqui na comissão, a base governista apresentou requerimento para convocar o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Eles também querem ter acesso às imagens das câmeras de segurança do Ministério, porque, segundo Delgatti Neto, ele ingressou por uma entrada secundária onde havia câmeras. De Brasília, Natália Fruê. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.